Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e nesse vídeo vamos aprender a jogar Ars Alquimia. Bem-vindos à Alquimia, uma terra onde a alquimia, que se desenvolveu mais rápido do que outras tecnologias, gerou o progresso para o seu povo. Os jogadores trabalham nas grandes fábricas alquímicas construídas pelo pioneiro dessa arte e recebem encomendas dos cidadãos da cidade. Aquele que for o mais eficiente será declarado o melhor alquimista da cidade. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado por O Capturador. Visite o site na descrição para mais informações. Pra que manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 3 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Embaralhe as cartas de encomendas em baralhos separados, de acordo com a sua cor, e os posicione próximos ao tabuleiro. Abra uma carta em cada espaço de encomenda de acordo com a cor indicada. 3 verdes, nível C, 2 amarelas, nível B, e uma vermelha, nível A. Embaralhe as cartas de forja e posicione o baralho no espaço indicado do tabuleiro. Abra 2 cartas ao lado dele. Embaralhe as cartas de assistentes e abra 2 cartas no espaço indicado. Posicione o restante ao lado do tabuleiro. Embaralhe as cartas de localização e posicione o baralho no espaço indicado do tabuleiro. Abra 3 localizações. Por último, entregue a cada jogador um tabuleiro, um cubo em cada uma das cores, verde, azul, vermelho, branco e laranja, que devem ser posicionados nos espaços iniciais de cada um dos espaços indicados no tabuleiro, 9 trabalhadores na cor preferida do jogador, e um cubo grande na cor do jogador, que deve ser posicionado próximo do espaço 1 do trilho de pontos. Mantenha os trabalhadores restantes dos jogadores em uma oferta próximo de todos. Em uma partida com 3 jogadores, remova 2 destes trabalhadores restantes de cada jogador e os devolva à caixa. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Ars Alquimia. Vamos às regras. Uma partida de Ars Alquimia dura 4 rodadas, representando 4 anos. Em cada rodada, os jogadores irão alocar os seus trabalhadores nos espaços do tabuleiro para executar ações e tentar entregar encomendas. Uma rodada de jogo consiste de 3 passos: início de rodada, passo principal, final de rodada. Vejamos os passos e os locais de ação em detalhes. Início de rodada. Para iniciar a primeira rodada, embaralhe as cartas de fábrica e, aleatoriamente, entregue a cada jogador uma carta. Note que a carta de fábrica de número 4 não é utilizada em um jogo com 3 jogadores. A partir da segunda rodada, o último jogador da trilha de pontos decide qual carta de fábrica deseja. O jogador adiciona a quantidade de trabalhadores indicados da oferta geral para sua área de jogo. Os jogadores que possuírem assistentes devem posicionar um trabalhador para cada assistente na praça central. Caso não queira, posicione o assistente não pago no fundo do baralho de assistentes. Em caso de empate na ordem de pontos, o jogador que possuía a menor carta na rodada anterior seleciona uma carta primeiro. Passo principal. Para realizar uma ação, um jogador deve alocar uma quantidade de trabalhadores maior que o número de trabalhadores existentes
no retângulo da ação, podendo colocar quantos trabalhadores desejar. Caso não haja nenhum trabalhador no local, o jogador pode alocar apenas um trabalhador. Caso haja trabalhadores de outros jogadores, ou os seus próprios, eles serão posicionados na praça central e irão permanecer lá até o final da rodada. Caso um jogador não possua mais trabalhadores, ou não possa, ou não queira alocar os seus trabalhadores restantes, ele deve passar. A ação é resolvida imediatamente após a alocação do trabalhador. Vejamos os locais de ação. Localização. Essas cartas concedem recursos aos jogadores. Ao alocar seus trabalhadores neste local, o jogador adiciona a quantidade de recursos indicados na carta a seu tabuleiro pessoal. Além disso, o jogador deve rolar um dado. Caso obtenha um número igual ou maior que o indicado no canto inferior da carta, o jogador recebe, também, o bônus indicado na localização. Adicione mais um à rolagem do dado para cada trabalhador acima do mínimo necessário para ativar o local. Avance o marcador do elemento indicado uma quantidade de elementos concedidos pela carta. Note que cada jogador pode ter, no máximo, 6 de cada elemento. Após ativar o local, a localização permanece onde está, podendo ser utilizada por outros jogadores. Caso o jogador deseje, ele pode utilizar a carta do topo do baralho de localizações. Revele a localização, resolva a ação e, em seguida, posicione a carta, virada para baixo, no fundo do baralho. Encomendas. Um jogador pode adicionar uma encomenda ao seu tabuleiro pessoal. No início do jogo, cada jogador pode coletar apenas as encomendas de nível C, as de cor verde. Após completar a sua primeira encomenda C, o jogador passa a poder coletar as encomendas de nível B, as amarelas. Após completar uma encomenda de nível B, o jogador passa a poder coletar as encomendas de nível A, as vermelhas. Após um jogador coletar uma encomenda, reponha com a próxima carta do topo do baralho correspondente, caso haja. Na última rodada, todos os jogadores podem coletar encomendas de quaisquer níveis. Cada jogador pode ter, no máximo, 3 encomendas não entregues ao mesmo tempo. Não é possível descartar encomendas. Assistentes. O jogador adiciona o assistente selecionado à sua área de jogo. Ele passa imediatamente a estar ativo e contribuindo com o seu bônus. Caso a habilidade precise ser ativada, após utilizar um assistente, gire a carta 90 graus para indicar que ele não pode mais ser utilizado nesta rodada. Não há limite para a quantidade de assistentes que o jogador pode ter ao mesmo tempo. Após adquirir uma carta de assistente, reponha com o topo do baralho. Transmutação. O jogador pode completar encomendas ou criar elixires. O jogador pode utilizar uma das forjas abertas ou a primeira forja do topo do baralho, aleatório. Caso utilize a forja do topo do baralho, retorne a carta para o fundo do baralho, virada para baixo. O jogador rola o dado e verifica se obteve um total maior que o indicado na parte de baixo da carta. O bônus de mais 1 para cada trabalhador acima do mínimo também é recebido aqui. O jogador pode completar a quantidade de entregas igual ao indicado na forja pelos símbolos de transmutação. Caso deseje, o jogador pode criar um elixir gastando 2 recursos diferentes por elixir. Um jogador pode completar encomendas ou criar elixires na ordem que quiser, quantos forem permitidos pelas cartas de forja e encomenda. Avance o marcador do jogador no trilho de pontos uma quantidade de casas igual ao indicado no topo da carta da encomenda.
Posicione a carta concluída no espaço de extra. Caso a rolagem do jogador tenha sido bem sucedida, ele recebe, adicionalmente, a quantidade de pontos indicado na tabela na parte inferior da carta. 1 para elixires e cartas verdes, 2 para cartas amarelas e 3 para cartas vermelhas. Avance o contador do jogador no trilho de elixires do jogador para cada elixir criado. Além disso, avance um espaço no trilho de pontos. Note que o máximo de elixires que um jogador pode ter são 12. Final da rodada. Após todos os jogadores passarem, a rodada termina. Retorne todos os trabalhadores para seus respectivos jogadores, desvire todos os assistentes, embaralhe todas as cartas viradas para cima no tabuleiro e as coloque, viradas para baixo, no fundo de seus respectivos baralhos. Caso esta seja a quarta rodada, o jogo chega ao fim. Os jogadores devem calcular sua pontuação final agora. Caso contrário, reponha as cartas e uma nova rodada tem início. Fim do jogo. Os jogadores recebem uma pontuação adicional de acordo com as encomendas realizadas ao longo do jogo. Para cada encomenda do mesmo tipo, de acordo com o símbolo indicado no canto superior direito da carta, o jogador recebe a quantidade de pontos indicada no canto inferior de seus tabuleiros pessoais. Nenhum ponto adicional para uma carta, 1 ponto para 2, 3 pontos para 3 e assim sucessivamente. Para cada encomenda não realizada ainda no tabuleiro dos jogadores, divida a pontuação concedida pela carta, arredondando para baixo, e deduza aquela quantidade de pontos do jogador. Por fim, cada jogador recebe 1 ponto para cada elixir que possui e 1 ponto para cada assistente que possui. O jogador que obtiver a maior pontuação vence o jogo. Em caso de empate, o jogador com o maior nível acadêmico vence. Neste vídeo, ensinamos a jogar Ars Alquimia, por Kuro. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!